beware. And I eat men like air. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu tô na casa dos meus pais completamente sem a minha câmera, então eu fiz uma estrutura aqui, tô gravando com o celular e vou ver como é que funciona. Mas é porque eu simplesmente precisava falar desse livro que ganhou o Jabuti na categoria de contos, ganhando de gente muito foda, e, na minha opinião, mereceu, que é esse aqui. O Amora foi escrito por uma gaúcha, a Natália Borges Polesso, e ele versa sobre as relações lésbicas em vários estágios e de várias perspectivas. O que isso quer dizer? Falar de relação homossexual na literatura e na arte ainda é um tabu, ainda é uma coisa rara, mas a gente até tem visto um pouco mais disso sendo trabalhado. Mas a gente costuma ver isso sendo trabalhado de uma forma quase padrão, que acontece entre protagonistas jovens, geralmente em fases de descobrimento, e às vezes tem um que tá num estágio mais avançado, mas sempre tem um que tá se descobrindo. O Amora, ele vai muito diferente disso. Ele tem experiências de descobrimento, ele tem experiências com personagens que estão nesse momento de autoconhecimento, mas ele fala sobre vários outros momentos do relacionamento que a gente vê sendo trabalhados em relacionamentos héteros, tipo 50 milhões de vezes, e raramente a gente vê em relacionamentos homossexuais, como por exemplo, a gente vê término de relacionamento, a gente vê traição, a gente vê personagens super velhinhas tentando lidar com a mortalidade e com, tipo, o fim de uma vida compartilhada juntas. Nesse caso, o formato de contos, pra mim, funcionou muito bem nesse livro, porque ela conseguiu explorar muito bem essa gama de momentos que o ser humano vive ao longo da vida e se relaciona com outras pessoas. Enfim, eu já devo ter falado isso 50 milhões de vezes, mas é pra mim um grande trunfo do livro, que é o fato dele conseguir pular pra, tipo, vários e vários estágios do que é viver um relacionamento, do que é viver ao longo da vida, e eu nunca vi isso sendo feito dessa forma em relações homossexuais, principalmente lésbicas, que geralmente acaba caindo naquela situação de fetichização, onde o sexo e a questão sexual é o mais importante, que foge um pouco daquela coisa tipo, eu sou lésbica porque eu gosto de mulher, porque ela tem uma vagina e não um pênis. Aqui eu gosto de mulher porque a mulher é diferente. A mulher é diferente emocionalmente, a forma como a mulher pensa é diferente, porque a cultura cria as mulheres diferentes do que cria os homens. Então as mulheres são criadas de uma forma diferente. E a mulher como um todo, a mulher como um ser humano, não como uma vagina, é explorada nesse livro, sabe? A paixão pela mulher como um ser humano. E isso, puta, sensacional, sabe? Outra coisa que eu gosto muito desse livro é a questão das perspectivas. Várias vezes quem tá contando a história é a pessoa que tá envolvida no relacionamento, mas outras vezes não é. Então, o meu conto favorito, por exemplo, é da neta da avó Clarissa. Claro que eu tinha que amar esse conto. E ela ouve histórias sobre a avó Clarissa, tem uma coisa estranha na avó Clarissa e tal, e ela vai descobrindo que a avó Clarissa é lésbica. A questão do relacionamento aqui é explorado pelo ponto de vista de outra pessoa dentro da família. Também tem situações em que tem tias que são lésbicas e que elas tem um pouco de estigma dentro daquele grupo familiar em que elas estão inseridas. Também tem um conto que fala sobre uma vizinhança, que tem uma moça que é lésbica e como a galera da vizinhança lida com essa situação. Então esse tipo de história que foge também da lógica das pessoas que estão vivendo aquele relacionamento, agrega muito valor e agrega muito em conteúdo, no sentido de a gente ter a possibilidade de vivenciar aquelas histórias, não só na pele dos protagonistas que estão vivendo o romance, mas na pele de quem tá em volta assistindo o que tá acontecendo. Além disso, eu acho a edição bem bonita. Ela é uma edição em capa dura, que ela é toda decorada com motivos clássicos, de esculturas clássicas, e por dentro, ai, olha, é lindíssima. E cada capítulo abre com uma folha preta, que tem o título do capítulo escrito aqui. Eu também achei que a edição combinou muito com as histórias e com o título do livro Amora, porque é roxinha e tem histórias que são muito gostosas, levemente ácidas e também um pouco raras, né? Porque a amora não é a fruta mais comum que a gente vê por aí. Então, no final, tudo se encaixou perfeitamente. E eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link pra vocês comprarem o livro se vocês quiserem, porque vale bastante a pena. Apenas contribuindo para a discussão, queria acrescentar que mulheres rainha, homens nadinha. Obrigada.